Olá, pessoal. Boa noite para quem está nos assistindo ao vivo. Bom dia para quem está assistindo a live gravada. Hoje estamos aqui, eu e o André Peçanha, para falarmos sobre a pressão alta, um tema que nós consideramos importante, recorrente aqui nas nossas lives. Por que nós consideramos importante? Porque aproximadamente 25% da população adulta brasileira está com esse problema. E quando a gente lembra que a população adulta do Brasil está em torno de 140 milhões de habitantes, nós estamos aí com cerca de 35 milhões de brasileiros com esse problema pressão alta. Imagina se todos eles estivessem interessados em resolver o seu problema, em garantir uma vida mais longa e com uma qualidade maior. A gente teria uma audiência realmente muito significativa para esse vídeo. Outros vídeos sobre esse assunto também teriam uma audiência muito maior. Mas a gente sabe que não é 35 milhões de pessoas que estão procurando se safar dessa. E muitos dos que tentam se safar pela via dos remédios. Mas será que toda pressão alta precisa de remédio? O que você acha, André? Tudo bem? E aí, Charles, boa noite, tudo bem, meu amigo? Então, boa noite aí para todos, né? Essa é uma questão bem interessante, né, Charles? Porque eu penso um pouco diferente, né? Porque o que a gente mais vê aí são as pessoas, né, descobrirem, né, como você falou, a pressão um pouco mais alta e não querem saber exatamente por que estão nessa condição, né? A causa real disso, né? Não entram nesse detalhe, né, que é muito, muito importante. Acham que é uma condição natural do envelhecimento ou da idade, né? E na verdade não é, né? Eu estava lendo assim uma pesquisa muito interessante, né? Que foi feita com os índios Yanomami, né? Que lá que vivem na floresta amazônica e tem assim uma ingesta de sódio, né? De sal muito baixa, né? Que seria natural para os seres humanos, né? E lá os velhos têm a mesma pressão arterial dos adolescentes. Eu achei interessante, em média 11 por 7. Então, assim, Charles, a minha resposta é até um pouco assim, pode ser um pouco surpreendente, né? Eu penso que a maioria dos casos de pressão alta não deve usar remédio. É a minha visão, né, Charles? Ouvindo você falar aqui sobre a questão dos Yanomami, eu procurei aqui na internet, coloquei aqui no chat o link. Se as pessoas quiserem acessar esse estudo científico, foi feito com 125 índios do sexo masculino, 129 do feminino, de várias idades. E qual foi a conclusão dos autores desse estudo? A ausência de hipertensão e de aumento da pressão arterial com a idade em índios Yanomami isolados. É um estudo científico que foi publicado no ano de 1991. Ausência de hipertensão. Eles não conseguiram registrar nenhum único caso entre os Yanomami de pressão alta, né? Porque a minha visão é que a pressão alta não é uma doença em si, né? Não talvez não merecesse nem assim um diagnóstico, né? Porque não é uma doença, é uma condição de adaptação do corpo, principalmente a uma dieta errada, uma dieta ocidental, né? Que tem como base assim a proteína e a gordura animais, né? Que na sua concepção desse tipo de alimentação inclui muito sal, inclui muito sódio, né? Eu estava lendo também que assim a principal fonte de sódio ou de sal, né, do adulto médio americano, que na verdade pode ser extrapolado para o mundo todo, né? Quer dizer, o mundo todo não, que faz uma dieta semelhante a deles, né, no mundo ocidental, assim. A principal fonte de sódio ou de excesso de sal da alimentação das pessoas entre 20 e 50 anos é o frango. E eles têm assim um belo hábito, né? Belo, para não dizer o contrário,
de injetar carne salgada no frango para aumentar o seu peso, né? Então, o frango assim tem mais de 20% do seu peso em água, que as pessoas estão pagando e comendo água salgada, né? Como se fosse água do mar. E isso aí assim aumenta a quantidade de sódio muito em relação às necessidades assim máximas diárias, né? Ou as recomendações diárias, né? Então, por aí vai, né? O que tem que ser visto é a causa. Por que as pessoas chegam a partir de uma determinada idade nas civilizações, assim, nas sociedades ocidentais, e a pressão começa a subir, né? Eles falam que a pressão da pessoa aqui no Ocidente é o número 100 mais a idade dela. Então, quando chega perto dos 40 anos, começa a ter 140, já fica todo mundo do hipertenso. Mas isso não é uma condição. Eles falam assim que é genético também, porque o pai tem, aí o filho tem e tal. Na verdade, não é. É uma minoria dos casos em que a hipertensão, em geral, daquele padrão maligno, né, pode ter uma base genética. A imensa maioria dos casos é pela dieta, que vem se repetindo verticalmente nas famílias. Né? Na verdade, os pais é que ensinam os filhos a comerem, e comem da mesma forma, comem com o excesso de sal, quase 3 vezes a quantidade recomendada de sal, é a média, né? E aí ficam todos hipertensos a partir de uma certa idade. Né? E eu vejo que isso aí é uma coisa que não se repete em algumas sociedades, como a gente falou aqui dos índios e animanos, e também não são só eles, não. Tem vários povos, assim, ilhas de saúde e longevidade no mundo, né? Que se alimentam basicamente à base de plantas e que têm essa condição de chegarem na velhice com a pressão normal. Vamos dizer assim, uma morte ou uma velhice, melhor dizendo, saudável, né? Eu tive a sorte de acessar essa informação que pessoas isoladas, índios ou tribos isoladas, não têm pressão alta. Eu tive a sorte de acessar essa informação na época da faculdade, só que não foi suficiente para mim despertar. Não me tornei um médico dessa linha que acredita que muitas das doenças ou dos problemas das condições de saúde são revertidas através da alimentação. Não foi suficiente. Depois de me formar, ainda levei uns 4 anos para começar a implementar essa dieta, essa ideia na minha vida e orientar também as pessoas que me procuravam com essa conduta. Mas, infelizmente, está tão arraigada essa crença do remédio e de, se eu tomar o remédio, eu vou poder continuar comendo aquilo que eu gosto, como se o remédio estivesse salvando a pessoa, como se o remédio salvasse vidas. Eu acho que talvez muitas pessoas acreditam assim, se elas não tomassem o remédio, estariam mortas. O que não é verdade, né? O remédio, ele não tem esse poder todo de salvar uma pessoa. Tanto que a gente eu costumo apresentar lá no canal, às vezes eu apresento um alimento que, como eu apresentei recentemente, o pepino, né? Fizeram um estudo científico com pepino, que o pepino reduzia 16,5 milímetros de mercúrio a pressão sistólica, tanto quanto um remédio. Então, por que nós vamos acreditar tanto em remédios se alimentos como pepino e outros aí são capazes de baixar a pressão tanto ou mais do que os próprios remédios? Eu tenho assim uma visão, Charles, assim do tratamento medicamentoso da hipertensão, né, ou da pressão alta, que é assim, no mínimo peculiar, assim, né? Primeiro a gente tem que dividir os tipos de hipertensão, né, ou de elevação da pressão. Tem pacientes que têm um padrão de hipertensão grave, né, que é chamado maligno, né? Em geral são pessoas de pele escura, né, que têm até uma certa concentração na família, assim, realmente genética nessa condição. Esses pacientes às vezes precisam mesmo de medicação, em geral até medicação mais de um tipo, mais de uma classe de medicamentos antihipertensivos, né? Às vezes até 3, 4. Mas isso é uma condição que é a minoria que precisa disso. Né?
A grande maioria é chamada de hipertensão leve ou moderada. Alguns poucos têm um padrão assim, um pouco mais grave. E a grande maioria está ainda nesse padrão de leve e moderado. Ou seja, acima dos 14/9, né? Entre 14/9 e 16/10, 17/10, por 11, vamos dizer assim. Né? Até 10 de diastole, que é o mínimo, a gente pode considerar uma hipertensão moderada. Né? Esse tipo de paciente, que é a vasta maioria dos pacientes com esse diagnóstico de hipertensão, é que devem tomar, sim, um cuidado especial. Por quê? Uma vez iniciado esse tratamento, em geral, vai para sempre, fica até o fim da vida. E esse remédio tem muitos efeitos colaterais. Né? Eu, pessoalmente, tenho uma linha de pensamento a respeito disso, porque eu sou, além de cardiologista, coisa de uns 10 anos para cá, eu venho sendo assim um médico homeopata também. Né? E pelo princípio da homeopatia, que é que cura pelos semelhantes, né? Quando a gente dá um medicamento para um paciente, a gente suscita uma reação, né? Que em geral é no sentido, quer dizer, sempre é no sentido oposto ao efeito primário daquela medicação. Então, por exemplo, se eu dou assim um remédio para baixar a temperatura, num caso de febre, né? Por exemplo, é o caso de um paracetamol ou uma dipirona, assim, baixa mesmo, mas estimula no corpo da pessoa uma reação no sentido de voltar à condição original, ou seja, elevar a temperatura de novo. Se isso a gente faz isso no contexto do medicamento antihipertensivo, o que a gente está causando é uma cronificação do processo, porque a pressão está um pouco alta, a gente vai lá e dá vamos dizer, um beta-bloqueador, né? Ele vai baixar a pressão. E o corpo, de uma maneira crônica, assim, vai estar sempre lutando contra esse estímulo, elevando a pressão. Por isso que na homeopatia, o princípio é inverso, é pelo semelhança. A gente dá um medicamento, por exemplo, a beladona, que, assim, dado para uma pessoa que não tem nada, que não tem febre, eleva a temperatura dessa pessoa com o intuito de reduzir, no paciente que tem febre, que ele reduza a temperatura como reação ao estímulo do medicamento. E concluindo, é bem possível que muitos dos pacientes com hipertensão arterial leve, repetindo, ou moderada, estejam nessa condição crônica pelo próprio uso das medicações. Então, isso é uma coisa, assim, que para ser examinada, né? Porque o que eu vejo na prática com meus pacientes é que esses pacientes com hipertensão leve, né, especialmente nessa faixa 14/9, 14/9,5, até 15/10, que não fazem uso de medicação e também ainda não se decidiram a fazer as verdadeiras mudanças que são necessárias para corrigir isso, que são basicamente no estilo de vida, né? Esses pacientes não evoluem mal. Você não vê, na prática, uma progressão desse processo e complicações da hipertensão nos órgãos-alvo, né? Na verdade, não se vê. O que se vê, em geral, é uma estabilização do processo naqueles que não tratam. E nos pacientes que tratam essa hipertensão leve, o que a gente vê, na verdade, é uma coisa curiosa. Eles continuam sem controle, mesmo com medicação. Qualquer situação de estresse, de esforço físico, às vezes até aí dá um consultório médico, na hora de ir lá verificar a pressão está alta. Quer dizer, alta daqueles padrões ali. Então, assim, eu, respondendo à pergunta básica da live, né, vamos dizer assim, se todos os tipos de hipertensão ou de pressão alta precisam de medicação, eu diria que não. Eu digo que não, né? Pelo contrário, seriam só as de ordem mais graves, e mesmo assim, ó, eu vou citar aqui outro estudo, viu, Charles, de um médico americano chamado Walter Kempner, que ele, na década de 40, ele tratava hipertensão maligna, né? Você com certeza deve ter visto isso, né? Hipertensão maligna, gente já com complicações oculares, cardiológicas e tal,
com uma dieta só à base de arroz, hein? Não era nem arroz integral, arroz branco, e frutas. E ele conseguia levar a pressão para 12/8 e tirar pessoas de condições graves assim. Eu não estou preconizando isso assim de tirar a medicação de pacientes graves, de hipertensões graves, porque não seria uma coisa responsável. Mas assim, dentro de um ambiente controlado, né, porque ele tinha uma clínica, ele internava essas pessoas nessa clínica e submetia a essa dieta, assim, vamos dizer, radical, e conseguia esses resultados. Isso na década de 40. Então, assim, eu vejo que o que precisa ser feito com os doentes hipertensos é se tratar a causa. E a causa é o excesso de sódio, de sal, dos alimentos à base de origem animal e processados. Na verdade, se diz que a questão do sal não é nem o acrescentar o sal à mesa ou no próprio ato de cozinhar. É que está nos alimentos processados, é que tem uma quantidade absurda de sal. Então, vai aí a dica, né? Dá para reverter a hipertensão com alimentação à base de plantas e de alimentos integrais, não processados. Isso aí, Charles. Hoje eu estava fazendo uma reflexão. As pessoas não querem, no geral, as pessoas não querem fazer uma dieta radical, não querem enfrentar uma dieta radical, mas elas preferem enfrentar uma doença radical, Eu, na verdade, não chego de né? Um câncer, uma doença autoimune, um infarto, um acidente porque a gente vascular cerebral, né? Será que não vale a pena enfrentar a dieta radical ao invés de virar um refém Você sabe que eu da nem doença uso o termo, radical? Charles, assim, dentro da nossa proposta aqui na clínica vegetariana, né? Eu não uso nem o termo dieta, porque eu acho que isso aí não é dieta, é um padrão de alimentação à base de planta, que a pessoa come, pode comer até em mais quantidade, então dieta não passa fome, porque para mim dieta é passar fome, eu acho que isso aí simplesmente não existe e faz mal. E também esse termo radical, eu vejo assim que é um termo positivo, sabia? Eu acho que radical é aquele que tem é aquilo que tem raiz, ou seja, que tem firmeza nos seus propósitos. E é o caso de quem opta por essa alimentação que faz bem à saúde, né? Que promove a vida, né? Que inclusive, né, Charles, nós vamos lançar aqui em breve esse programa da clínica vegetariana que diz assim em que o propósito fundamental é viver mais. É um programa em 12 passos para viver mais. Né? Então, não vejo assim, eu vejo radical é uma decisão no sentido, como você falou, de comer para viver, e não viver para comer e morrer precocemente, como é o caso, né? Eu estava ouvindo um médico americano dizendo assim que o que existe, ele falando lá deles, né, nos Estados Unidos, é um suicídio coletivo pela comida. Olha que coisa forte. Suicídio coletivo pela comida. E é isso que está acontecendo mesmo. Aqui no Brasil também. E não é só o povo do fast food, não, hein? E também não quer dizer só que os veganos também estejam todos bem, não, porque tem muito vegano que come trash também, que come fast food de vegano. Né? Estou falando da alimentação saudável, à base de plantas, que é o que a gente está destinado a comer mesmo. E o que que uma pessoa que quer baixar a pressão, esses casos leves e moderados, o que que eles devem fazer mais ou menos no dia a dia? O que que eles podem comer? Quais são as outras práticas que essas pessoas precisam? Muitas delas estão muito estressadas, muito pilhadas, com a mente muito agitada. Quais são as outras práticas e o que que uma pessoa pode comer durante o dia? Muito interessante isso aí, Charles. Nesse nosso programa, né, que são os 12 passos para viver mais, também não é só alimentação que é contemplado. Né? Nós temos um programa sobre 4 pilares, né? Por exemplo, o segundo pilar é exatamente isso que você está comentando, que é a gestão do estresse. Né? A gente reconhecer mesmo que o estresse na vida moderna
é inevitável no sentido de, assim, dos estímulos que a gente recebe e tudo mais, né? O que há de se fazer é ter uma gestão disso, assim, em bom nível, né? Então, já tem vários estudos que a prática de meditação e do próprio yoga, né, tem um efeito assim positivo no controle da própria pressão arterial. Então, eu diria assim que o hipertenso ele tem que ter um programa de atividade física leve, entendeu? Ou moderado, não precisa ser um super atleta. Não sou a favor assim de estimular muito a musculação, quer dizer, os exercícios isométricos assim contra resistência, né? Em pacientes com tendência à pressão alta, não sou a favor. Eu vejo assim que os exercícios aeróbicos de basicamente caminhada e coisas assim que não trabalham resistência, né? São melhores. Uma prática de meditação e yoga, né? E principalmente também fazer um trabalho, isso também é contemplado no nosso programa, né? É um programa de 4 pilares que tem alimentação baseada em plantas, porque os alimentos naturais e não processados, eles têm naturalmente, o pleonasmo aí, mas um conteúdo de sódio menor, de sal menor. É praticamente impossível você ter uma alimentação à base de plantas e de alimentos naturais e não processados com excesso de sódio. Não se faz, não tem como, a não ser que se acrescente sal. Mas se usassem os produtos do hortifruti, né, como eles são, se apresentam na natureza sem acrescentar sal, a gente não tem como chegar acima dos 1.500 miligramas de sódio, que é o máximo recomendado. Não tem como. Então, eu assim tenho visto na minha prática mesmo as pessoas normalizarem todos os índices, inclusive pressão arterial e também outro, é uma mesmo padrão de alimentação que atende a todas as doenças crônicas, né? Normaliza a pressão, corrige diabetes do tipo 2, diminui tendência ao própria, sabe, Alzheimer em fase inicial, ao câncer de próstata. Tem vários estudos aí mostrando que esse padrão de alimentação com base em plantas é benéfico em todas essas áreas, né? Então, assim, eu dou, além disso, 3 dicas assim para a pessoa se alimentar com menos sal, né? A primeira é não acrescentar o sal à mesa, né? Tem estudos mostrando que 1 em cada 3 pessoas bota sal na comida, mesmo antes de provar a comida, mesmo antes de saber se está bom de sal. A pessoa já acrescenta, né, com saleiro lá. Isso é um erro. O certo é não ter saleiro em casa, né? Outra coisa que se pode fazer é, no ato de cozinhar, se usar mais temperos do que exatamente o sal, não ficar dependendo só do sal para dar sabor à comida, né? Então tem uma lista enorme de temperos que a gente não vê ser usado com frequência aqui no Brasil, né? Só se usa cebola e alho, mas tem uma lista enorme que vão das pimentas ao coentro e tem um tanto de especiarias mesmo que pode dar sabor sem trazer esse conteúdo de sódio, né? E a terceira dica que eu dou é ficar nessa alimentação com itens não processados, porque, como eu falei, a maior fonte de sódio e sal da alimentação, que é o que promove o aumento da pressão, não é nenhuma doença misteriosa que começa a atingir a pessoa aos 50 anos, não. É o que a pessoa come mesmo, de sal, basicamente. É o alimento natural e não processado, as frutas, os grãos, as verduras, entendeu? Tudo que a natureza se nos apresenta, que dizem até que dá para se pegar na mão, assim, né? E que a gente pode cozinhar, lógico, não precisa ser cru, mas não precisa acrescentar sal, especialmente em excesso. E a nossa boca, nossos botões gustativos,
eles ficam embotados pelo excesso de sal, açúcar e óleo, né? Então, se a gente desacostumar nossas papilas gustativas usando menos desse trio, né? Porque o ser humano é capaz de sentir alguns sabores, né? Que é o doce, o amargo e o salgado, e também o gosto da gordura. Parece que o ser humano consegue distinguir o gosto da gordura. E é possível desacostumar isso. Em até, por exemplo, 5 semanas, a gente já desacostuma desses sabores. Então, é importante ter esse conceito assim, né, Charles? Da gente estar vivendo em função de ter mais saúde, e não só de satisfazer prazeres sensoriais e com isso, né, colocar em risco a nossa saúde. Né? E tem muitas pessoas que sabem que devem comer melhor, mas chega na hora da mesa ou na hora da refeição e não consegue colocar em prática aquilo que elas sabem. Elas alegam ansiedade, alegam outros problemas. É, é um sinal, isso é um sinal de adicção à comida. Que dica que nós podemos dar para essas pessoas para que elas vençam essa ansiedade, essa adicção à comida, para que elas consigam comer melhor? Pois é, Charles. Eu estava lendo aí a respeito disso, né? Dois aspectos fundamentais aí, que é a adicção à comida, chamado food addiction, né? Que é uma realidade, tem os mesmos princípios da adicção a drogas, no sentido, né? Começa a estimular um nível de dopamina no cérebro, exatamente como a cocaína e outras drogas. E muito ligado a esse trio, né, que chamam SOS, né, porque é Sugar, Salt e Oil, né? Então SOS é um alarme mesmo, é um risco, né? E, e também o overeating, né, quer dizer, o comer em excesso por questões emocionais também. Isso é uma coisa assim que pouca gente está livre disso, pouca gente, porque na maioria absoluta das pessoas come no sentido assim emocional, de compensação, né? Então, assim, o trabalho que eu tenho visto funcionar é a pessoa reconhecer que tem algumas coisas que geram adicção para valer mesmo. Eu, pessoalmente, acho que o, o óleo, quer dizer, as gorduras, promovem assim uma adicção mais pesada do que os outros itens. E tem algumas conjunções assim de alimentos que geram essa adicção com mais eficiência até. Então, por exemplo, a junção do sal e da gordura, e do óleo, né? São as frituras, os salgados, né? Isso é uma coisa assim que se a pessoa puder evitar, vai ter muito mais facilidade em se liberar dessas adicções alimentares, né? A famosa batata frita, né? O que está ali? Aquilo é o óleo, é a gordura e o sal. Então, assim, se a pessoa tiver consciência disso, tudo que a gente adquire consciência, né, que passa para o terreno do conhecido, tem mais facilidade da gente se liberar. Né? Então, por exemplo, evitar. Né? O primeiro item do nosso programa é a pessoa deixar para trás os alimentos ultraprocessados, mas principalmente as carnes processadas, né? e e as frituras, que é justamente onde está mais teor de sal e gordura juntos, entendeu? Eu quero até que você fale a respeito aí de como você compara aí as carnes processadas com o cigarro. Até você falou alguma coisa interessante, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso aí. É o que o cigarro e, e a salsicha têm em comum. Nós brasileiros, nós cidadãos do mundo, já deveríamos estar sabendo isso desde outubro de 2015, que foi quando a Organização Mundial da Saúde reconheceu que as carnes processadas são carcinógenas da mesma categoria do cigarro.
É só você procurar na internet, escreve Organização Mundial da Saúde, outubro de 2015, carnes processadas. Já fazem mais de 5 anos, ou estamos completando agora 5 anos dessa divulgação, desse reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, que é uma instituição que quando assume uma posição procura fazer pesquisas, procura se fundamentar antes de largar um veredicto desse, e até agora, o que mudou na nossa legislação, o que mudou no nosso comportamento em relação a isso? Muito em função, pouco mudou em função dessa adicção que a gente tem, né? O que é a carne processada? É aquilo que você disse: sal, gordura, e se bobear, ele tem umas pitadinhas de açúcar também para fisgar de vez a pessoa e realmente ela ficar com essa adicção. Eu estava refletindo sobre o café da manhã. O café da manhã é um momento que o corpo está se preparando para o dia, ainda está tem pessoas que teorizam que o café da manhã é um momento que o corpo ainda está em desintoxicação, e tem pessoas que se alimentam de forma bem pesada já nessa refeição, largam verdadeiras bombas dentro do seu organismo. E como é que elas vão enfrentar o dia, como é que vão enfrentar amanhã, com toda essa carga de gordura e sal e açúcar e mais cafeína ainda para agitar mais a mente, ficar com a mente bem agitada, tomar as piores decisões ao longo do dia, né? Quanto mais agitada a mente da gente está, mais a gente não tem discernimento e poder para decidir o que é melhor para nós. É isso mesmo, Charles. É o caminho da libertação, né? Vou passar a. É até um outro tema também, né? O que esses alimentos trazem em termos de alterações do humor, né? Eu estava lendo também que o tanto que esse mecanismo é recíproco, né? Que faz as pessoas comerem por ansiedade e depressão mesmo, né? Que também é a mesma coisa. Eu sempre achei que a depressão e a ansiedade são a mesma doença em eixos opostos, assim, né? Mas essas condições emocionais fazem a pessoa comer demais e errado e de forma adicta, né? E também o oposto disso, como esse tipo de alimentação também induz a esses estados de ansiedade e depressão, né? Então aqui ninguém está dizendo que já é perfeito, né? Eu, por exemplo, ainda preciso melhorar um tanto de coisas assim, né? Mas até nesse sentido de alimentação mesmo, né? Mas eu vejo que algumas coisas eu já descobri, né? E uma delas é essa, assim, que a gente deve comer menos quantidade, um tanto, né? E evitar tudo que nos gera adicção. Porque essa questão da adicção à comida é uma questão central, assim. Eu vejo que é de onde começam todos esses processos de doença crônica, que a gente chama de doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, né? Que simplesmente explica 70% a 80% das mortes, que, eu vou dizer aqui, podem ser evitadas. Então, é uma afirmação que a gente não vê assim na medicina tradicional, as pessoas dizerem, né? Que todo o sistema médico convencional ele está fundamentado e tem sua base de lucro, de movimento financeiro mesmo, com base no tratamento exatamente dessas doenças crônicas. Então, não poderia dizer essa verdade, né? Que 70% das mortes podem ser evitáveis pela mudança de hábitos, das condições básicas que promovem essas doenças. Então, é uma coisa muito séria isso, né? E aqui a gente está, eu, Charles, aí nessa cruzada, autêntica cruzada, né, Charles? De falar essas coisas, entendeu? E auxiliar as pessoas a acordarem nesse sentido, né? Porque é como esse médico americano, Dr. Joel Fuhrman, disse, né? As pessoas estão se matando, entendeu? Coletivamente, dentro dessa linha dessa alimentação normal,
é considerado alimentação normal. A pessoa pegar um pedaço de carne, né, às vezes um negócio processado, cheio de conservantes, de sal, de sódio e gordura em excesso, entendeu? Isso tudo promove, a base, a doença que mais mata no mundo, disparado, são as doenças do coração, né? São as cardiopatias isquêmicas, assim, que basicamente é o quê? A formação de placas de gordura nas artérias. De onde vem essa gordura? Da comida. Não tem outra fonte. Não tem outra fonte. E a gordura que a gente veste é a gordura que a gente come, né? Tanto no nível externo, na barriguinha, no sobrepeso, quanto nos órgãos. É a gordura visceral, essa que causa doença mesmo. Mais problemas, né? E a saída não é a dieta. A saída é a escolha alimentar. É isso, Charles? É isso aí, o tema é bastante vasto. Nós vamos encerrar o nosso encontro por aqui, para que as pessoas possam ter tempo para refletir sobre tudo que foi falado. A gente tem que. Aqui a conversa é a alimentação, depois tem a digestão do conhecimento, que para gerar a ação. O conhecimento é adquirido, é digerido e depois ele é colocado em prática. Essa é a ideia. Gostaria de agradecer ao doutor André e agradecer a todos que estiveram aqui conosco. E vamos continuar, né, Charles? Isso aí é só uma primeira conversa, né? A respeito desse tema amplo, né? Da hipertensão e das condições que a promovem e como a gente pode reverter esse processo, né? E eu vejo que isso é um tema vasto, né? Como você falou, e que merece a gente vir em outras vezes aqui, ter esse bate-papo assim, agradável e, ao mesmo tempo, esclarecedor, né? Isso aí, Charles, muito grato aí também pela tua condução aí, também bem legal. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Tudo de bom Tchau, aí. tchau. Tudo a todos aí.